Who, which e that. Quando que você usa cada um? Eu vou te explicar direitinho a função dessas três palavras. Primeiro de tudo, essas três palavras são chamadas de relative pronouns, pronomes relativos. E eu já quero começar essa explicação com uma ótima notícia, que tanto who, quanto which, quanto that, os três podem ser traduzidos como a palavra que. Eu sei, você deve estar pensando aí, não, peraí, Roberto, who é quem? Sim. Se eu pergunto who are you, é uma frase em que a palavra who significa quem. Legal. Mas se eu falo assim, ó, I am the teacher who is Brazilian, eu sou o professor que é brasileiro. Então, quando eu falo de relative pronouns, né, que é o who, which e o that, dessa explicação, eles estão sendo explicados como relative pronouns, pronomes relativos, são palavras usadas para conectar duas ideias, duas orações, duas frases. I am the teacher who is Brazilian. Eu sou professor que é brasileiro. Quando who, which e that estiverem funcionando como relative pronouns, os três podem ser traduzidos como que. Tá, Roberto? Se os três podem ser traduzidos como que, quando que eu vou usar cada um deles? Vem para a lousa comigo. Vem para a lousa comigo que eu vou compartilhar isso com você agora. Who. Começando pelo who, beleza? O who, se você já sabe, você já deve saber que who pode ser traduzido também como a palavra quem. Quando ele for relative pronoun, ele é usado para fazer referência a alguém. Você vai usar o who para conectar duas frases quando você estiver fazendo referência a uma pessoa, a alguém. Olha esses três exemplos aqui, ó. Zuckerberg is the guy who created Facebook. O Zuckerberg é o cara que criou o Facebook. Apesar de eu traduzir como que, eu estou fazendo referência a isso aqui, ó. Estou falando que Zuckerberg é o cara. Se eu estou fazendo referência a uma pessoa, o who é o pronome relativo adequado aqui, porque eu estou fazendo referência a alguém. The students who watch the live classes can ask questions. Os alunos que assistem às aulas online podem fazer perguntas. Eu estou usando o who aqui porque eu estou falando do the students. Estou fazendo referência a pessoas. You are the person who is finally learning English. Você é a pessoa que está finalmente aprendendo inglês. Você vê que nas três frases eu usei o who para conectar dois bloquinhos de frase, ó, esse bloco com esse bloco, e eu usei o who no meio porque o primeiro bloco estava se referindo a uma pessoa, estava se referindo a alguém. Beleza? Então é para isso que você usa o who, para conectar duas frases quando você está fazendo referência a uma frase que está falando de alguém. E o which? O which para coisas. Vou até deixar os dois na tela que você vai conseguir ver tudo junto, ó. Which é para fazer referência a alguma coisa, a algo. Who para alguém, which para algo. This is the movie which made me cry. Esse é o filme que me fez chorar. Olha só, de novo, está sendo traduzido como que. Esses who's foram traduzidos como a palavra que, e esse which também foi traduzido como a palavra que. Só que agora eu usei which porque eu estou falando do the movie. Eu não estou mais falando de alguém, eu estou falando de uma coisa. I like driving cars which have electric windows. Eu gosto de dirigir carros que têm janela elétrica. My mother gave me eggs which were cracked. Minha mãe me deu ovos que estavam rachados, quebrados. Olha só, which, porque eu falei do the movie, porque eu falei do cars, porque eu falei do eggs, coisa, coisa, coisa. Mas as três frases, e as três aqui de cima também, tanto who quanto which, traduzidos como a palavra que. E agora você deve estar pensando assim, se você tiver algum conhecimento de inglês, está pensando, Roberto, mas a palavra que, ela não é o that? Sim, você está certo também. O who e o which são a palavra that como pronome relativo, mas a gente também tem... Não, são a palavra que como pronome relativo, mas a gente também tem o that. E o that é o trunfo. Porque o that, ele serve para alguém, fazer referência a alguém ou a algo. Ou seja, todas essas 6 frases que você acabou de ver aqui,
todas elas eu poderia tirar o who, tirar o which e botar that no lugar de tudo. Eu não sei você, eu sou um aluno preguiçoso, eu falaria, então não vou usar who e não vou usar which nenhuma vez na minha vida, vou enfiar that em todas as minhas frases. Seja feliz. Você pode fazer isso pro resto da sua vida, mas você precisa entender, você não precisa usar o who e o which, mas você precisa entender. Aqui nos exemplos do that, o que eu fiz? Eu peguei exemplos que eu já tinha escrito e reescrevi, só que dessa vez com that. Olha o exemplo do Zuckerberg aqui, ó. Zuckerberg is the guy who. Olha o meu exemplo de baixo. Zuckerberg is the guy that. Substitui um who. Podia ser who aqui. Olha o exemplo aqui, ó. My mother gave me eggs which were cracked. My mother gave me eggs that were cracked. De boa também. E aí o terceiro exemplo, eu inventei um novo, tá bom? I like rock bands that have potent singers. Eu gosto de bandas de rock que tem cantores potentes, cantores com vozeirão. That, aqui, se eu fosse trocar o that por alguma coisa, seria por um which, porque eu estou falando de rock bands, eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de banda de rock, que é alguma coisa. Não acabou. Eu quero te dar uma dica extra, tá bom? Ainda sobre o that, tem uma regrinha extremamente interessante. E se você for um aluno de inglês tradicional, você gosta de uma regrinha, se prepara para anotar uma maravilhosa. Quase sempre você pode omitir o that, que é relative pronoun, né? Esse RP aqui é relative pronoun. Exceto se ele aparecer antes de um verbo. Se liga nisso aqui, ó. Essas duas frases que eu coloquei aqui são frases nas quais você pode ou não utilizar that, faça o que você achar mais gostoso. The band that I can't stop listening to is Van Halen. A banda que eu não consigo parar de ouvir, eu vou falar torto agora, né? O Van Halen. Se fosse ler em inglês, Van Halen. Se é o Roberto falando português, é Van Halen. A gente dá aquela, aperta a tecla SAP. Eu poderia muito bem falar the band I can't stop listening to is Van Halen. A frase estaria certíssima. No português, as duas frases com that e sem that seriam traduzidas assim. A banda que. A banda que. O português não vai permitir que eu omita esse que. O inglês permite. Por quê? Porque depois do that veio esse I. Se não for verbo depois do that, você pode omitir o that. That car that you bought is too small for this trip. Aquele carro que você comprou é muito pequeno para essa viagem, é pequeno demais para essa viagem. Aqui eu até baguncei sua cabeça, né? Eu botei um that que é um pronome demonstrativo e depois um that que é pronome relativo. Nem entra na neura de saber a diferença. Você sabe que aquele carro que você comprou é pequeno demais para essa viagem. Você sabe traduzir, você entendeu a frase. Agora, o que eu estou querendo explicar para você é que esse that aqui, antes do you, poderia ser omitido. Eu poderia muito bem falar assim, ó. That car you bought. Aquele carro que você comprou, no português não dá para tirar o que, mas no inglês dá. Aquele carro que você comprou é pequeno demais para essa viagem. Então, aqui você tem dois exemplos de that, relative pronoun, que pode ser omitido porque apareceu antes de algo que não é um verbo. Vamos fazer that que não podem ser omitidos? Olha esses dois exemplos aqui. Who is that guy that was talking to you? Quem é aquele cara que estava falando com você? Olha o que vem logo depois do that. Was. Verbo. Não dá. Esse that não pode sair daqui. Essa é uma regrinha que você tem que saber. Tá aqui na tela, ó, no topo da tela. The song that made me like rock is Love Ain't No Stranger. A música que me fez gostar de rock é a música Love Ain't No Stranger. Eu lembro, eu era adolescente, só tinha rádio, não tinha nem internet, só que tocou na rádio e virou uma chave na minha cabeça e eu virei roqueiro no dia que eu ouvi essa música aqui. Olha o que vem depois do that. Made. Made. The song that made. Esse that não pode sair.
E agora, com essa explicação aqui, você sabe direitinho quando usar who, which e that, todas as regras e uma norma bônus para você poder omitir o that.